Um bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus, que a suavidade de Maria seja em nossos corações. Na manhã de hoje, teremos a oportunidade de trazermos algumas reflexões acerca do tema Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O principal objetivo que queremos alcançar nessas reflexões é exatamente nos favorecer a cumprirmos as nossas obrigações. Cumprir a obrigação é uma determinação da racionalidade. É a nossa razão que diz quais tarefas eu devo desenvolver em relação a mim mesmo, em relação ao outro e em relação ao universo. Na medida que criamos o hábito da obediência, esse hábito vai gerar emoções que no tempo serão transformadas em sentimentos e nós não mais cumpriremos as nossas obrigações, e sim iremos cumprir com os nossos deveres. O cumprimento dos deveres é o coroamento da racionalidade. Atender às obrigações é um consentimento da razão. O exercício do dever é aquilo que chamamos de resignação, que é um consentimento do coração. Então queremos facilitar esse nosso entendimento no cumprimento das nossas obrigações. E aí nós teremos tarefas suficientes no dia de hoje, como garantias de dias melhores a partir de hoje e na sequência do amanhã. Jesus vai nos dizer, lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 37, que nós não devemos nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque ele trará em si mesmo os seus cuidados. E ele ainda diz, a cada dia com as suas próprias aflições. O capítulo 6 de Mateus, nós estamos retratando meados do Sermão do Monte. Um sermão que Jesus inicia nos convidando ao autoconhecimento, dá toda a trajetória desse autoconhecimento a partir das reflexões íntimas, e depois ele vai oferecer uma série de ensinamentos e recomendações, nos credenciando ao autoconhecimento a partir da convivência. Quando ele nos pede para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, já é a busca do autoconhecimento na convivência, na interação com as outras criaturas, humanas ou não, e com o universo como um todo. Quando nós procuramos, na condição de espíritas, adeptos de uma fé raciocinada, e que nós procuramos compreendermos o sentido profundo dos ensinamentos do Cristo, nós estamos diante de um mestre que vem dizer para criaturas vinculadas ao planeta Terra. As criaturas vinculadas a esse planeta, estando encarnadas ou desencarnadas, elas estão no pleno exercício dos dois princípios gerais do universo, o princípio material e o princípio espiritual. Lembrando que o princípio espiritual, criado simples e ignorantes pelo Criador, e no ato da criação, o Criador determina que ele será perfeito um dia. E essa busca pela perfeição vai se dar durante milhões e milhões de anos vinculados à matéria.
onde o princípio inteligente ainda precisa das percepções dos sentidos para compreender e se fazer compreendido. Então Jesus, naturalmente, vai nos dizer no Evangelho que vai alcançar as duas dimensões da vida. Ele fala do ponto de vista material, que é quando fazemos uma leitura ao pé da letra dos seus ensinamentos. Essa maneira de apresentar o Evangelho ao pé da letra já é suficiente para salvar cada criatura e o nosso planeta inteiro. Lembrando que o salvamento da criatura é a criatura se salvar das suas próprias imperfeições. Porque no livro Céu e Inferno lá está escrito que os sofrimentos são inerentes às imperfeições. Cada imperfeição com seus sofrimentos correspondentes. Deixar de sofrer é vencer as imperfeições. Vencer as imperfeições é avançar do ponto de vista intelectual que nos prepara para a evolução moral. Se o Evangelho, ao pé da letra, é suficiente para cumprir essa grande tarefa, por que precisamos avaliar esse mesmo Evangelho do ponto de vista espiritual? Porque a partir do momento que a criatura é capaz de identificar as diferenças entre o bem e o mal, e mais do que isso, das suas consequências, a partir deste momento, a criatura está apta para desenvolver uma consciência acerca da própria vida, e a partir do desenvolvimento dessa consciência, ele começa a ampliar o seu livre-arbítrio, lembrando que livre-arbítrio, como princípio da doutrina, ele tem duas características fundamentais. A primeira, só é livre-arbítrio como princípio da doutrina se a ação for positiva. Segundo, para que seja livre-arbítrio, eu não estou fazendo por fazer, eu estou fazendo porque eu quero ser uma criatura melhor. Aí nós temos caracterizado o livre-arbítrio como princípio da doutrina. Muitas pessoas fazem muitas coisas boas por ato voluntário. Mas para ser livre-arbítrio, além de ser positivo, precisa existir uma intenção clara de se tornar uma criatura melhor. Então, a partir da hora que nós identificamos a diferença do bem e o mal, lembrando que o que existe em essência é o bem, o mal é simplesmente a manifestação da ausência desse bem, e a partir deste momento, a criatura passa a desenvolver pelo exercício da consciência. O que significa isso? Até então, a criatura estava desenvolvendo a partir pelo determinismo da lei. A lei que ia ditando tudo na vida dessa criatura. A partir da hora que nós desenvolvemos a nossa consciência, nós elevamos o ângulo de inclinação dessa nossa rampa de subida. Nós não vamos gerar revolução, mas nós iremos acelerar o nosso processo evolutivo. Ou seja, as nossas existências serão cada vez mais produtivas. É deste ponto de vista que queremos analisar essa passagem. Então Jesus vai dizer que não precisamos preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã, ele trará em si mesmo os seus cuidados. Veja que interessante que nós, como espíritas, já lemos ou ouvimos dizer que Kardec, certa vez, questiona os espíritos. Qual é a influência dos espíritos nas nossas vidas? Os espíritos superiores vão responder que ordinário são eles que nos
dirigem. Quando nós pensamos nesses espíritos nos dirigindo, a gente, de maneira ligado à lei de conservação, que aplicado naquele que não tem consciência se chama preguiça, né? A lei de conservação vai nos sempre buscar a maneira mais econômica, a maneira menos dispendiosa de energia. Aí o que é que a gente pensa? Nesses espíritos que ficam aí nos influenciando, alguns trazendo a dificuldade, um trazendo a pequena ajuda. A gente consegue pensar até no nosso anjo da guarda e alguns conseguem pensar nos seus mentores e protetores. A gente gosta de pensar até aí. E a gente não gosta de considerar que Jesus é um dos espíritos que mais influenciam nas nossas vidas. Quando ele inicia o seu ministério, segundo João, ele vai dizer: eu não estou aqui para ensinar a minha doutrina, eu estou aqui para ensinar a doutrina daquele que me enviou. Eu não estou aqui para cumprir a minha vontade, eu estou aqui para cumprir a vontade daquele que me enviou. E mais, de todos aqueles que ele me entregou, nenhum se perderá. Isso significa dizer que Jesus tem uma agenda bem pequenininha, mas bem pequenininha mesmo. E nessa agenda, ele anota acerca de cada um de nós tudo o que a gente pensa, sente e faz em todos os instantes das nossas vidas. Isso significa de todas as nossas existências. Ele não perde nenhum detalhe. Ele cuida o tempo inteiro que sejam propiciadas as melhores circunstâncias, nos melhores lugares, nas melhores companhias, tendo em vista a nossa necessidade evolutiva. E quando falamos nas melhores companhias, essas companhias estão diretamente relacionadas à família, ao trabalho, o lugar onde nascemos. Por quê? Quanto maior o vínculo com as criaturas, maior vai ser a exigência dessas criaturas em relação a nós. Por quê? Se os laços são fortes, pode exigir bastante que a gente não se vai, porque tem laços fortes que nos prendem. Então Jesus, ele é governante do planeta, é um governante geral, sim, mas ele cuida especificamente de cada um de nós. Então, quando Jesus diz que a cada dia trará em si mesmo os seus cuidados, ele está dizendo: nenhum de vocês estão desgarrados ao caso, submetido às leis, né? Sem nenhum controle. Pelo contrário, as condições estão oferecidas, desde que queira, você poderá avançar. Veja que oferece as condições e nos deixa, né, a possibilidade de avançar como queiramos. Então veja que esse dia a ser cuidado, nós podemos entender um dia de 24 horas, um ciclo da nossa existência, uma existência inteira, a nossa vida inteira. Nós fazemos parte do universo. O que é o universo? A unidade das diversidades. Nesse contexto, a doutrina também nos ensina que quando nós estamos na erraticidade, nos preparando para a nova reencarnação, independente das nossas crenças, do nosso momento evolutivo, do nosso entendimento das coisas, antes de nos reencarnarmos, nós nos deparamos com a nossa própria história. Os Espíritos ensinam que as leis de Deus estão inscritas nas consciências. Cada criatura,
desde uma criatura que está estagiando no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, já no reino hominal, a lei de Deus está inscrita nele. Sendo assim, antes de reencarnar, a criatura se depara com a sua própria posição perante o universo. E ela se depara instantaneamente com 3 situações. O plano evolutivo que ela se encontra, ela se depara com aqueles que estão à sua frente e ela se depara com aqueles que estão na sua retaguarda. Pela lei do progresso, que é uma das leis universais, ele sempre pergunta: por que eu não estou lá na frente? Sendo que lá tem muitos daqueles, inclusive, que comigo já conviveram. Como a lei está escrita na própria criatura, ela mesma responde: você está nessa posição por 4 motivos. Primeiro, pelo mal que você fez. Segundo, pelo bem que você não fez. Terceiro, pelas consequências do mal que você fez. Quarto, pelas consequências do bem que você não fez. E na mesma hora, ela chega a uma dura consequência. Dessas 4 causas, a mais grave de todas são as consequências do bem que ela não fez. Que o mal que fazemos, ele está limitado à nossa compreensão, ao nosso esforço, às nossas energias. O bem que fazemos, ele não está limitado às nossas possibilidades, porque quando nós fazemos o bem, nós nos associamos ao nosso anjo guardião, aos nossos guias, aos nossos protetores, aos coordenadores desse planeta, nos associamos ao próprio Cristo e, por consequência, ao Criador. Então, quando fazemos o bem, as consequências são infinitas. Diante desse quadro, a criatura pergunta: o que eu faço para alcançar aqueles com os quais eu perdi o contato? Aí a consciência diz: desce o morro e sobe no morro anterior. Vai alavancar os que estão na retaguarda para você alcançar os que estão à sua frente. É nessas condições que nós definimos a natureza das provas que nós vamos enfrentar na próxima existência. Lembrando que vida nós só temos uma, e a nossa vida é composta de infinitas existências. Pelo princípio da vida futura, que é um dos 2 princípios que Jesus trabalhou como princípio principal, o reino dos céus a ser construído na intimidade de cada um. Para se construir esse reino dos céus, ele trabalhou o segundo princípio, qual seja o princípio da vida futura. É o princípio da vida futura que garante a ligação de todas as nossas existências compondo a nossa vida. Então, a vida futura é esse cimento que liga. Nós gostamos de pensar assim: eu tenho muitas vidas passadas, elas estão lá no arquivo. É como pensar assim, né? Mas não está, não. Nós temos as nossas existências passadas, cada uma com as suas personalidades. Todas as vezes que o espírito é chamado a pensar, a sentir qualquer coisa, instantaneamente ele vai repaginar todas as nossas existências e verificar em cada uma delas em que posição está aquele quesito que foi impulsionado neste momento. E vai verificar, está resolvido ou não. Se tiver resolvido, me traz um sentimento de tranquilidade, me traz uma certa paz, me traz aquilo que chama autoridade, porque a autoridade é aquilo que vem de dentro. Mas, se o espírito, ao repaginar todas as suas personalidades, encontrar lá problemas ligados àquela questão, é o que nós chamamos de aflições. É isso que nos deixa aflito. É essa busca incessante que o espírito faz todas as vezes que ele é acionado acerca de uma questão qualquer.
Se eu disser assim, se eu disser a palavra cavalo, como aqui não deve ter nenhum autista, todo mundo tem um conceito de cavalo. Na mesma hora, o espírito vai buscar todas as ideias acerca dessa palavra, ou seja, todos os arquivos, todas as experiências, vai modular todas essas experiências e vai formar aquilo que chamamos de pensamento. É assim que o pensamento se forma. Se eu disse uma palavra que tem muitas experiências gravadas no indivíduo, ele tem um pensamento profundo acerca daquilo. Se ele tem pequenas informações, ele vai ter um pensamento bem simples. E se ele não tem informação nenhuma, ele não será capaz de formar quase pensamento nenhum acerca daquilo. É assim que o nosso espírito lida com as nossas existências o tempo inteiro. Essa questão instantânea em nós todo o tempo. Muito bem. Então, quando eu preparo a partir de mim mesmo a natureza das provas que eu quero enfrentar, Jesus, através dos seus emissários, vai dizer acerca da minha próxima reencarnação. Em que país, em que parte do país, em que família, em qual profissão, com quais companhias. As circunstâncias estão aí. Eu estou habilitado para enfrentar essas provas nessas condições. Se farei ou não é uma outra questão. Eu não consigo me livrar das expiações, porque as expiações são determinadas pela força das coisas. Aí eu não consigo escapar, mas eu posso tomar bomba nas provas, não posso? Eu posso tomar bomba nas provas. Se eu insistir em tomar bomba nas provas, quem é que vai vir em meu socorro? Mas não é na primeira bomba, não é na segunda, né? Porque Jesus disse que tem que ser perdoados não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Depois que eu tomar muitas bombas numa mesma prova, Jesus, zelado que é, zeloso que é, de cada um de nós, ele vai dizer: ô dor, vai lá e me ajuda um pouquinho, vai levar um constrangimento para esse indivíduo, para que ele possa cumprir as suas obrigações, vencer as suas provas. Com qual objetivo? Para a gente não perder o contato com a nossa família espiritual, que pertence à sua humanidade. Porque quando nós perdemos momentaneamente o contato com essa família espiritual, nós vamos ser inseridos numa outra família espiritual que está chegando com necessidades que eu já deveria ter vencido e não venci. A minha família espiritual avança, é aqueles que eu vejo lá na frente, e chegou uma nova família espiritual. Só que nessa nova família espiritual, eu sou um desconhecido. E todos dessa família espiritual está chegando, vai me ler como alguém que é um intruso. Se eu consigo um emprego, eles falam: olha lá, conseguiu o nosso emprego. Eu consigo um companheiro, olha lá, já está pegando os nossos companheiros. Eu consigo uma certa condição financeira, olha lá, já está pegando o nosso dinheiro. Então, nessa família que está chegando, nós somos um estranho ninho que amola a turma lá todo o tempo. As nossas melhores atitudes incomodam a turma que está chegando. A esse estado de coisa, Jesus vai dizer: haverá choro e ranger de dentes. Esse aqui é o famoso choro e ranger de dentes, né? É a condição mais árida que nós alcançamos por sermos negligentes nas condições mais favoráveis. Então, quando Jesus fala que cada dia trará em si mesmo os seus cuidados, é esta preparação. E aí Jesus vai dizer: a cada dia com as suas próprias aflições. Essa é uma informação que vamos colocar bem rapidamente, lembrando o seguinte: nós vivemos num planeta que está num processo de transição de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. Isso significa dizer que todas as criaturas que ainda estão ligadas a esse planeta e que precisam reencarnar, o que é precisar reencarnar?
que ainda precisa aprender coisas na matéria, diferente daqueles que não precisam reencarnar, mas que pode aceitar a missão de encarnar na Terra. É uma sutil diferença, mas que faz toda a diferença. Tem aqueles que encarnam na Terra. Jesus encarnou aqui. Nós reencarnamos. Ele não tinha mais o que aprender aqui. Nós ainda temos tudo o que aprender aqui. Então nós temos que reencarnar. Ele encarnou. Então, quando essa questão da aflição, quando eu encarno num planeta nessas condições, significa que todos os seus habitantes, encarnados ou desencarnados, sofrem. Não tem exceção. Todos nós, vinculados ao planeta Terra, temos as nossas dores, dores físicas, dores sedimentais e dores espirituais. Todos nós sentimos dores, sem exceção. Mas a doutrina vai fazer uma diferença entre dor e sofrimento. Dor é estímulo, igual para todos. A dor nivela todas as criaturas. Um corte no dedo tem a mesma sensação física para todas as criaturas. A percepção desse corte é que poderá levar a criatura a sofrer ou não. Cortou o dedo, preciso ser mais cuidadoso para não ficar machucando. Está doendo, eu não estou sofrendo. Cortei o dedo, ah meu Deus, isso acontece só comigo. Está doendo, eu estou sofrendo. Então é possível sentir dor e sofrer ao mesmo tempo. É possível sentir dor e não sofrer. E é possível sofrer sem sentir dor. Porque o sofrimento é estado de alma. A dor nós não temos como evitar. Nós participamos do mundo físico. Mas o sofrimento depende do nosso entendimento. A partir dessa posição, a gente pode agora, considerando que, se eu sei que essas coisas acontecem, se eu tenho a garantia que Jesus cuida, a questão das provas, a possibilidade de avançar, tudo isso que nós consideramos agora, se admitimos isso como verdade e que essas coisas realmente acontecem, o que eu tenho? Fé. Porque a fé é a certeza daquilo que se espera. A primeira consequência da fé é a esperança. A esperança é um estado de alma que me convida a cooperar para aquilo que eu estou esperando se realiza. Então a fé gera esperança, a esperança me leva ao trabalho. O trabalho, como lei universal, tem como consequência uma nova lei, que é o progresso. Só há progresso se houver trabalho. Diante desse cenário, eu estou apto a viver o dia de hoje sem me preocupar com o dia de amanhã, e eu estou apto a viver o dia de hoje sem ser negligente. Porque agora eu já compreendo as consequências do meu viver hoje, para o dia de hoje e para os próximos. Que Jesus vai dizer assim: a esmola que é dada na intimidade dos seus aposentos, ou seja, na intimidade do seu ser, vai ser multiplicada por 30, 50, 100 vezes publicamente. Ou seja, eu dou na intimidade e recebo no processo coletivo, no processo da convivência. 50, 100 vezes mais. E aí Jesus diz, ainda hoje, ainda nessa vida. Então, do ponto de vista que Jesus traz a sua doutrina, não é uma vivência para o futuro,
é uma vivência com qualidade a partir de aqui e agora. Moisés coloca tudo no futuro com o conceito de pecado, que era uma necessidade nossa há quase 4.000 anos atrás. Então, eu vou para o céu, eu vou para o inferno depois dessa existência. Jesus falou: não, o céu e o inferno é um espaço no seu mundo íntimo. Então você precisa aprender a viver no céu a partir de agora. Que nós espíritas gostamos de pensar que nós estamos indo para algum lugar, não é isso? Porque eu vou para o nosso lar, que depois que eu desencarnar. Isso não é fato. Porque na verdade, nós não estamos indo para lugar nenhum. Nós estamos vivendo a nossa vida. Só é possível viver aqui e agora. Viver é um ato instantâneo da consciência. Eu tenho o meu passado que deve ser transformado em retaguarda para balizar minha existência. Eu tenho um futuro que tem que ser alvo da minha esperança, mas viver é um ato mental em que a consciência, o aqui e agora, reúne o subconsciente, que é o passado, e o superconsciente, que são todas essas leis de Deus, chegando e presidindo a criatura. Isso é viver, é um ato instantâneo. Só é possível viver aqui, agora, nesse instante. Isso é tão interessante que nós sabemos que quando nós desencarnamos, a gente leva muito tempo a tomar consciência da nossa posição no mundo extrafísico. E o que vai caracterizar essa consciência? Na hora que o espírito conseguir, de forma consciente, conectar o seu futuro, e o seu passado. A hora que ele une essas duas coisas aqui, que é uma certa torpor, um certo desequilíbrio que o espírito experimenta, equivalente àquele que experimentamos quando estamos dormindo e quando estamos acordando. Quando a consciência consegue ligar todo o meu passado no presente, efetivamente eu desencarnei. Por enquanto eu só estava morto, Eu morri e só verdadeiramente desencarno na hora que eu faço essa junção, porque a partir daí eu estou vivendo o plano extrafísico. Nessa perspectiva, nós vamos lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que trata do buscai e achareis. Lá no Sermão do Monte, Jesus está em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 7. Jesus vai dizer assim: pedis e obtereis. O pedis e obtereis, Jesus está nos convidando a um ato de humildade. Lembrando que no Sermão do Monte, Jesus inicia: bem-aventurados pobres pelo Espírito, que deles é o reino dos céus. Esse é o autoconhecimento pelo inventário íntimo. Eu analisar minhas possibilidades íntimas, ver quais são as minhas deficiências, quais são as minhas imperfeições e quais são as minhas potencialidades. É muito importante eu identificar as minhas potencialidades. Aquele que conhece as suas imperfeições e as suas virtudes, ele é capaz de se colocar corretamente. Ele oferece o que tem para obter o que não tem. Esse indivíduo que sabe se colocar corretamente é o humilde. Isso que se chama, esse é o conceito de humildade. Mas Jesus, no Sermão do Monte, ele trata metade do sermão nos ensinando a necessidade dessa busca interior como processo de autoconhecimento. Mas quando ele chega exatamente no capítulo 7 de Mateus, no versículo 12, ele vai estabelecer a regra áurea da convivência. A partir daí, ele vai nos oferecer a oportunidade de ampliar o autoconhecimento a partir das nossas vivências,
a partir das nossas interações. E ele vai dizer: façai aos outros tudo aquilo que gostaria que vos fizesse. Tal a lei e os profetas. Porque se eu vou fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim, qual que é o pressuposto? Eu me conheço para saber o que me agrada e o que não me agrada. É um processo agora de autoconhecimento a partir do processo coletivo. Parecem coisas simples, mas diz os estudiosos do psiquismo humano que 90% da humanidade dorme. Dorme em que sentido? 90% das pessoas passam pela vida sem dedicar nenhum tempo nos seguintes questionamentos: quem eu sou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo por aqui? Para onde eu vou? A maioria das pessoas não pensam nisso, por incrível que pareça. E alguns, quando pensam, quando começam a pensar, ficam tão espantados que começam a fazer as coisas sem parar para não ter que pensar nisso. Principalmente trabalhar. Trabalha, porque trabalhar é honesto, trabalhar está de acordo com a lei. Então, nós nos escondemos, inclusive, atrás do trabalho, para não tomarmos consciência de quem nós somos. Então, primeiro ensinamento de Jesus: pedis e obtereis. Aí ele segue: buscais e obtereis. O buscar e obtereis, Jesus está nos dizendo de uma das leis universais, que é a lei do trabalho. O trabalho é a fonte geradora do progresso. O trabalho, do ponto de vista físico, só há trabalho se houver movimento. Está lá nas definições da física. Do ponto de vista espiritual, trabalho é toda e qualquer ação útil. Se eu olhar para alguém com um olhar de acolhimento ou de aprovação, eu realizei um trabalho. Se eu fizer um gesto pedindo a alguém para se acalmar, isso é útil, é um trabalho. O trabalho, então, ele pode ser de natureza física ou espiritual. Se ele é de natureza física, ele contribui com a melhoria dos aspectos físicos, do planeta, das coisas e das criaturas. Será que o nosso corpo é mais bem elaborado do que um corpo de um aborígenes? O que vocês acham? Muito mais. Vamos ver do ponto de vista da expectativa de vida. Há 2000 anos atrás, na época de Jesus, a expectativa de vida era em torno de 23 anos. Com 30 anos, o sujeito era um ancião. Hoje, a expectativa de vida já passa dos 75 anos. Veja como nós estamos melhorando, inclusive do ponto de vista físico. Mas nós evoluímos também do ponto de vista intelectual e moral. Para evoluir moralmente, intelectualmente, nós temos que trabalhar essas áreas. Qual é o limite do trabalho? Das forças de cada um. Por quê? Pelo trabalho, quem pode mais, trabalha para quem pode menos. Esse é um processo de interação, é um processo de autoconhecimento por essa interação. O trabalho, todo aquele que trabalha tem direito ao repouso. No trabalho físico, o repouso é o do corpo físico. Do trabalho moral e intelectual, qual é o repouso do indivíduo? É o coroamento do seu esforço, é passar do patamar das obrigações para o dever, é sair do patamar do consentimento da razão para o consentimento do coração. Este é o repouso no esforço intelectual, no esforço moral. Mas Jesus continua ensinando: batei e abrir-vos-á. Segundo o conceito de pecado,
desenvolvido por Moisés como um imperativo lógico, numa época que éramos desordeiros, sensualistas, tudo a gente queria perguntar aos espíritos, etc. e tudo. Ele desenvolve um conceito em que, através do pecado, se eu sou um pecador, eu vou para o inferno. Se eu sou um sujeito do bem, eu vou para o céu. A partir desse conceito, e esse conceito ele ficou um pouco sem dar solução para todos, porque eu sempre pergunto para o sujeito bom assim, você é do bem, eu sou do bem. Significa dizer que se você desencarnar aqui agora, você vai direto para o céu? Ele fala, não é bem assim, eu tenho um probleminha aqui, eu tenho um probleminha ali, tal. Aí você chega para o sujeito que se vangloria de ser do mal, fala, você é do mal? Fala, eu sou do mal. Ah, você é do mal, é. Então significa dizer que se você morrer aqui agora, você não vai para a primeira, você vai para a quinta dimensão dos infernos. Não, peraí, não é tanto assim também não, tem gente pior do que eu, etc. Tudo. Para resolver essa questão, um dos concílios da Igreja Apostólica Romana criou a figura do purgatório, né? Então, se você morre, vai para o purgatório, se você purgar, você vai para o céu, se você não purgar, você fica para o inferno mesmo, pronto. Foi uma solução que teve que dar, porque ninguém estava apto nem para ir para o céu e nem para o inferno, então teve que dar aí uma tranquilizada aí. Então, Moisés, a partir dessa ideia, ele construiu no nosso psiquismo, e que é forte ainda hoje. Nós estamos longe de superar o seguinte, mesmo que a gente saiba contextualmente que não é assim, intimamente nós acreditamos que o universo, em todos os portais do universo, tem um São Pedro de barba branca, segurando um cajado. Você chega e ele olha o seu prontuário e diz, você entra e você não entra. Nós continuamos acreditando que é assim. As pessoas perguntam assim, quando eu morrer e tem um espírito me esperando para me levar para o meu lugar, na verdade não é isso. Quando eu morro, não importa se eu vou para nosso lar, se eu vou ficar numa região aqui no umbral, se eu vou para a treva, se eu vou para o abismo, o meu peso específico, pelo meu campo vibracional, porque Emmanuel diz, todas as famílias do universo, de coisas e seres, são reunidas obedecendo a duas leis, a lei de gravidade e a lei de sintonia. A lei de gravidade leva em consideração as quantidades envolvidas. A lei de sintonia leva em condição o campo vibracional de cada criatura. Só essas duas leis é que formam todas as famílias do universo. Então, quando eu desencarno, a lei de sintonia me leva exatamente para o lugar que eu tenho que ir. Indo para o lugar que eu vou, eu tenho as minhas companhias. Se eu estou indo para o nosso lar, eu tenho companhia. Se eu estou indo para o Vale do Suicídio, eu tenho companhia. Se eu vou ficar por aqui mesmo, amolando a turma, é o que a maioria faz no primeiro tempo, tem minhas companhias. Ou seja, para onde eu estiver indo, eu tenho as minhas companhias. Ou seja, não tem ninguém com cajado digando, entra ou não entra. É a minha condição que me coloca ali. Por exemplo, eu mereço ir para um determinado lugar. Eu não sei muito como chega lá. Então eles me ajudam a chegar lá, mas eu é que estou indo para aquele lugar. Então Jesus está dizendo assim, ó, o universo está aberto para todos. Mas ele vai dizer na parábola dos talentos que aquele que tem muito vai ser acrescentado. E aquele que tem pouco, o pouco que ele tem será retirado. Então, bater e abrir-vos-á significa, pelo conhecimento intelectual, que este infinito eu posso buscar, eu me credencio a obter o conhecimento e os valores morais. Os valores morais não são infinitos. Por que esse conhecimento moral não é infinito?
porque ele está limitado ao conhecimento intelectual. Como assim? Já vou eu caminhando, cheguei numa encruzilhada, tem 4 caminhos, eu posso voltar ou pegar um dos 3. Como cristão, no exercício do livre-arbítrio, eu vou escolher esse caminho? É bom, é útil. É bom e útil para quem? Tem que ser para mim, para o próximo e para o universo. Qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. De novo aí Jesus fala também, aí estão a lei e os profetas. Igual ele fala, fazer os outros aquilo que gostaria que fizesse. São conhecimentos equivalentes. De acordo com isso, quando eu chego naquela encruzilhada, eu tenho que decidir racionalmente quais são as consequências do primeiro, segundo, terceiro e quarto caminho. Falar, o melhor é esse aqui, então eu passo por aqui. Veja que eu preciso de um conhecimento intelectual para fazer a minha escolha moral. Quando eu evoluir na condição de um espírito puro, todos nós chegamos lá, mas não precisa ficar afobado, vive hoje, que isso vai chegar naturalmente, não importa quanto tempo vai demorar, desde que eu estou qualificando a minha vida hoje. Quando eu chegar na condição de espírito puro, eu já cumpro meus deveres naturalmente. Aí eu já não preciso fazer mais escolhas, eu já fui escolhido. Então, não é Jesus que nos escolhe, nós é que nos elegemos como nosso mestre, como nosso guia, e vamos incorporando esses valores nas nossas vivências. Mas até chegar lá, é pela razão que nós vamos fazer as escolhas. Não tem aquela história de contar até 3, contar até 1000, não sei, para tomar decisão. Ou seja, é para dar tempo da mente raciocinar. Porque o homem velho que existe em cada um de nós, ele é representado pelos sentimentos. E os sentimentos sempre se manifestam como reflexos condicionados. Eles não obedecem à nossa racionalidade. Então, manifestou o sentimento. Eu respiro fundo e racionalmente posso melhorar a qualidade da minha reação, mas o sentimento já está lá caracterizado. Quando eu trabalho para amortecer, amenizar determinados sentimentos, é aí que eu estou fazendo a minha transformação moral. É só neste momento, não tem outro momento que a gente faz transformação moral. Porque ao fazer esse esforço para minimizar a minha reação, quando eu arquivar aquele sentimento de novo, ele vai ser arquivado um pouco melhor. Na próxima vez que ele se manifestar como reflexo condicionado, ele já vem um pouquinho mais suave, tipo assim 0,01%, né? Porque se é evolução, ela não é perceptível no tempo. E por que que a evolução não pode ser percebida instantaneamente? Porque eu preciso acostumar comigo mesmo numa nova condição. Eu não posso me estranhar. Existe toda uma expectativa na minha maneira de ser. Então a lei de evolução não é percebida no tempo pela própria criatura. E aí, para caminharmos, para concluirmos, Jesus vai nos pedir para não ficarmos inquietos com a posse do ouro. Ele disse posse. Posse no sentido de ficar acumulando. Mas Jesus não está colocando nenhum impedimento em possuir as riquezas. O que ele nos pede é para aplicar essas riquezas com 2 objetivos. O primeiro deles, para o nosso próprio conforto. Eu vou explicar. Segundo, para gerar progresso. Porque se todas as criaturas tivessem as mesmas quantidades materiais, como é que ia acontecer progresso? Quem ia fazer uma fábrica, construir uma escola, construir um hospital, Então,
a riqueza tem que estar acumulada em alguns lugares para que gere progresso. E para o seu próprio conforto? Para você se convencer do seguinte: quando a criatura está em dificuldade, ela fala: ah, mas me falta isso, ah, me falta aquilo, ah, me falta mais aquilo, é por isso que eu não vou. Aí você vive com bastante conforto uma determinada existência. Aí quando você estiver lá no perrengue, fala: eu não vou porque eu estou no perrengue. É mesmo? Vem cá, olha você aqui no conforto, o que você fez aqui? Então deixa de conversa, deixa de ficar julgando a sua história debaixo do tapete e vai fazer o que é preciso. Percebe? E outra, se eu tenho conforto, vou imaginar que eu não tivesse um carro para andar. Para estar aqui hoje eu teria que vir ontem e dormir em algum lugar, se eu tivesse grana para pagar alguém para me acolher. Senão, eu estaria impedido daqui. Pense em Paulo de Tarso pregando para os gentios. Era fácil andar para o deserto. Ah, eu vou ali, um mês andando. Ah, me perguntaram não sei o que na igreja tal. Ah, eu tenho que mandar a carta porque se eu for lá um mês a pé. Então, o conforto tem uma razão de ser. O que Jesus nos pede é sermos responsáveis. Porque a liberdade é consequência da responsabilidade. Essa é a liberdade verdadeira, é aquela gerada pelas nossas responsabilidades. Então, o que a gente procurou trazer um pouco aqui hoje é nos convidarmos a ter uma disposição com alegria, com satisfação, apesar de todas as nossas limitações, para cumprirmos as nossas obrigações. Porque a obrigação, ela constrange. Eu sou obrigado a. Ela constrange porque nós somos espíritos em processo de reeducação. E no processo de reeducação, Deus precisa dessas balizas, dessas obrigações, que são verdadeiras cercas divinas, nos mantendo na nossa trajetória. E é a trajetória do Espírito que define a sua individualidade. Só a trajetória define a nossa individualidade. Nós temos o mesmo princípio, temos o mesmo fim. Partimos da simplicidade da ignorância para chegar à perfeição. Mas somos distintos pelo caminho que cada um percorre ao longo da sua vida. É nesse sentido que nós queremos agradecer a presença de cada um e de todos. Nós queremos agradecer os nossos internautas, pedindo a Jesus que derrame a sua paz em cada lar, em cada coração aqui representado, hoje e sempre, e que assim seja.